Minha compaixão, tira nós todas desta prisão. Estamos todas de azulão, lavando o pátio de pé no chão. Lá vem a boia do pessoal, arroz cru e feijão sem sal. E mais atrás vem o macarrão, parece cola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E mais atrás vem as funcionárias, que são as putas mais ordinárias. A colônia foi inaugurada em 1903, mas o período de maior bárbara aconteceu entre 1930 a 1980, quando pessoas eram internadas sem terem sintomas de loucura ou insanidade. Segundo o livro-reportagem, cerca de 70% das pessoas não tinham diagnóstico de doença mental. A partir de 1930, os critérios médicos desapareceram. Em 1969, com a ditadura, o caso foi blindado. Criada para atender pessoas com deficiência mental, mas acabou sendo usada para colocar pessoas indesejadas socialmente, como homossexuais, negros, prostitutas, viciados em drogas, alcoólatras, entre outros. A ordem para a internação das pessoas na colônia vinha dos mais influentes da sociedade na época. Quem decidia é quem tinha mais poder. Teve pessoas que foram enviadas por delegados, coronéis, maridos que queriam se livrar das mulheres para viver com amantes. Não tinha critério médico nenhum. Ao chegar ao manicômio, os internados tinham uma rotina desumana. Eles dormiam juntos em salas grandes sem cama, todos tinham que se deitar sobre o chão do cômodo, que era coberto apenas por capim. Acordavam por volta das 5 horas da manhã e eram enviados para os pátios, onde ficavam até às 19, todos os dias. Entrar na colônia era a decretação de uma sentença de morte. Sem remédios, comida, roupas e infraestrutura, os pacientes definhavam, ficavam nus e descalços na maior parte do tempo. No local onde haviam guardas, no lugar de enfermeiros, o sentido de dignidade era desconhecido. Os internos defecavam em público e se alimentavam das próprias fezes. Faziam do esgoto que cortava os pavilhões a principal fonte de água. Muitas das doenças eram causadas por vermes das fezes que eles comiam. O fato dos homens, mulheres e até crianças ficarem pelados o tempo todo criava um clima de promiscuidade no manicômio. Há relatos de mulheres que foram estupradas por funcionários. Para se proteger, passavam as próprias fezes no corpo para que não ocorresse o abuso. Além da condição insalubres, o hospício chegou a ter 5.000 pessoas ao mesmo tempo, enquanto a capacidade original era para 200 pacientes. Nesses períodos de maior lotação, 16 pessoas morriam todos os dias, mas a morte dava lucro. Há relatos que foram vendidos 1.853 corpos entre 1969 a 1980 para 17 faculdades de medicina no país. O preço médio por corpo era de R$200. Depois de algum tempo, o mercado deixou de comprar tantos cadáveres. Os funcionários passaram então a decompor os corpos dos mortos com ácido no pátio da colônia, diante dos próprios pacientes, para comercializar também as ossadas. O caos estabelecido na colônia foi descoberto pela revista O Cruzeiro, que publicou em 1961 uma reportagem de denúncia de José Franco e Luiz Alfredo, entrevistado pela jornalista Daniela Arbex. A jornalista contou que na época houve comoção em torno do caso, mas as condições continuaram as mesmas no manicômio. As atrocidades do manicômio só começaram a diminuir quando a reforma psiquiátrica ganhou fôlego em Minas Gerais, em 1979. Hoje, o manicômio é mantido pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. O movimento da luta antimanicomial brasileiro trabalha na defesa da inserção da pessoa em estado de sofrimento mental na sociedade, com a valorização e garantia de todos os seus direitos. Ele atua em busca de um tratamento humanizado dessas pessoas e desde a década de 1980 vem conquistando importantes avanços políticos, normativos e assistências que funcionaram como peças fundamentais para a reforma psiquiátrica no país.
ampliando o debate sobre a construção de uma ampla rede de atenção em saúde mental, aberta, competente, funcional, abrangente e com apoio ampliado às famílias. O movimento Luta Antimanicomial tem como meta de substituição progressiva dos hospitais psiquiátricos tradicionais por serviços abertos de tratamento. Isso implica na adoção por toda a sociedade de formas de atenção dignas e diversificadas de modo a atender às diferentes manifestações e momentos em que o sofrimento mental surge e se manifesta.